A D360BR. O assunto é literatura. Hoje vamos ver uma resenha crítica literária. Título: Janelas do Sem Fim, um diálogo contemporâneo com a tradição literária do Estado Novo. A década de 1930 representa um dos momentos mais fecundos da cultura brasileira. Em meio a profundas transformações políticas, econômicas e sociais desencadeadas pela ascensão de Getúlio Vargas e pela consolidação do Estado Novo, a literatura, a poesia, as artes plásticas e a arquitetura encontraram um terreno fértil para refletir as contradições de um país em processo de modernização. A criação artística deixou de ser apenas contemplativa para assumir um papel de denúncia, memória, investigação da condição humana. Nesse ambiente surgiram obras fundamentais da literatura brasileira como Vidas Secas, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Em diferentes perspectivas, ambas retratam a opressão, a pobreza, o autoritarismo e a resistência moral do indivíduo diante das estruturas de poder. A linguagem econômica, a densidade psicológica e o realismo rigoroso transformaram essas obras em referências permanentes da literatura nacional. Na poesia, Carlos Drummond de Andrade consolidou uma voz singular, capaz de unir introspecção, crítica social e refinamento estético. Sua produção representa uma das expressões mais elevadas do modernismo brasileiro, revelando que a experiência individual e os conflitos coletivos podem coexistir na mesma construção poética. Paralelamente, a arquitetura brasileira iniciava um processo revolucionário. As propostas modernas desenvolvidas por Lúcio Costa e, posteriormente, aprofundadas por Oscar Niemeyer, romperam com os modelos tradicionais e projetaram uma nova identidade estética para o país. A simplicidade das linhas, a monumentalidade dos espaços e a valorização da luz e da forma expressavam, em linguagem arquitetônica, o desejo de um Brasil moderno. É nesse amplo panorama cultural que se insere Janelas do Sem Fim, obra de Bruno Ramos, ainda que pertença a outro tempo histórico. A obra dialoga com aquela tradição ao recuperar a memória como instrumento de interpretação da realidade. Assim como os romances da geração dos anos 30, o livro parece compreender que o indivíduo nunca está separado do seu contexto histórico. As experiências pessoais convertem-se em metáforas de processos coletivos, enquanto o passado continua a lançar sombras e significados sobre o presente. O título por si só sugere uma poderosa imagem simbólica: as janelas. Elas representam diferentes perspectivas sobre a existência, enquanto o sem fim remete à continuidade da memória, da história e das inquietações humanas. A narrativa, portanto, transcende a simples construção de uma época para propor uma reflexão sobre permanência, identidade e tempo. Essa aproximação com a tradição da década de 30 não significa repetição estética. Ao contrário, revela uma continuidade temática. A literatura permanece, sendo espaço privilegiado para compreender a sociedade, questionar o poder e preservar experiências humanas que os registros oficiais frequentemente silenciam. Em um momento em que a produção cultural brasileira busca novas formas de interpretar seu passado, Janelas do Sem Fim reafirma a vitalidade da tradição inaugurada pelos grandes escritores do período Vargas, assim como Vidas Secas e Memórias do Cárcere transformam a realidade em literatura de alcance universal. Assim, a obra de Bruno Ramos propõe
um reencontro entre memória, história e imaginação, demonstrando que os grandes temas da condição humana permanecem inesgotáveis. Mais do que uma homenagem aos anos de 1930, a década de 30, o livro estabelece uma ponte entre diferentes gerações de escritores, reafirmando que a literatura continua sendo uma das formas mais profundas de compreender o Brasil, suas permanências e suas transformações. AD 360 BR. Boa noite.